Senhor toda a honra e toda a glória. Queridos, nesse instante, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor lá na carta de João, a primeira epístola de João, capítulo 4, é o texto para a nossa reflexão nesta noite, para a mensagem do Senhor ao seu coração. Primeira epístola de João, capítulo 4, os primeiros 6 versículos desse texto. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Mesmo sentados, mas com reverência à palavra do Senhor, acompanhem essa leitura sagrada que nos diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus. Leia comigo versículos finais, do 4 ao 6. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Ainda sentados, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Oremos. Pai amado, estamos diante da Tua palavra que é santíssima e poderosa, e apesar da nossa fraqueza e limitação, nós pedimos, ó Pai, a Tua direção neste momento e que o Teu poder esteja sobre nós, tanto na exposição quanto na compreensão, recebimento e compreensão da Tua palavra nesta hora, para que o Teu nome seja glorificado. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, agora, no final deste mês, 31 de outubro, uma data honrada, uma data que merece uma comemoração, a respeito da Reforma Protestante do século XVI. Mas eu quero lembrar aos irmãos uma realidade um pouquinho antes do século XVI. Existiu um servo de Deus, um homem de Deus chamado John Hus. Ele foi e é considerado como um pré-reformador, final do século XIV, início do século XV, antes, portanto, do século XVI. Este homem, ministro de Deus, na época ele foi nomeado ministro da igreja de Belém, em Praga, e ele começou a ministrar a palavra, a pegar a palavra ali naquela igreja, e pregando a palavra fielmente, ele começou a incomodar muita gente. E alguns, inclusive as autoridades eclesiásticas da época, ele começou a incomodar, de maneira que ele começou a ser acusado. Em contrapartida, ele foi acusado de ser rebelde ou de rebeldia, de pregar sermões heréticos, heresia, e por isso ele foi preso. Ele foi preso porque pregava a palavra de Deus com fidelidade. Não foi o primeiro servo de Deus a ser preso por causa disso. Pedro, João, Paulo também no passado. De maneira que este homem, John Hus, ele terminou seus dias num calabouço. Foi preso e nunca mais desfrutou da liberdade. Mas a história diz que dias antes dele ser queimado na periferia de Constança, na Alemanha, ele fez uma declaração que marcou a história.
ele disse o seguinte para os seus algozes: vocês hoje estão queimando um ganso. Por que ganso? Porque o nome Rus, ou na língua boêmia, tinha esse significado de ganso. Rus, ganso. Então ele pega essa palavra, ele faz um trocadilho aqui, e ele diz assim: vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e esse cisne vocês não poderão queimar. A história se passou, correu os anos, e 100 anos mais tarde surge Lutero. Lutero, na história, foi identificado como tal profecia, o cumprimento dessa profecia por John Hus. E Lutero, agora que conviveu nesse contexto da Igreja Católica Romana, nesse período, agora no século 16, 1517, você conhece essa história? Ele, sendo um monge agostiniano, ele se opôs a certas doutrinas católicas, porque também concluiu que aquelas doutrinas não eram fiéis à sagrada palavra de Deus. E uma das formas de chamar a liderança eclesiástica, chamar as autoridades para debater doutrinas, era esta, publicamente. Ele afixou as suas 95 teses na porta do castelo, da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, chamando a liderança da igreja para esse debate público, para conferir se aqueles ensinamentos de fato eram fiéis às Escrituras ou se eram falsos, como Lutero estava afirmando. Muito bem, esse movimento de Lutero, irmãos, ficou conhecido como o início, oficialmente, desse movimento, conhecido como o movimento da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, Lutero oficializa esse movimento. Na verdade, ele não faz isso propositadamente, mas a história depois o consagra como sendo aquele que dá início à Reforma Protestante do século XVI. E nós vamos então comemorar agora, em outubro, 508 anos da Reforma Protestante. Você desfruta desse trabalho, desses homens de Deus do passado, que sofreram e muitos morreram, a exemplo de John Hus, para que nós hoje aqui tivéssemos essa liberdade, esse privilégio de ter as Escrituras em nossas mãos, de ler a qualquer momento e de expor, e você receber a exposição da palavra de Deus. Deus usou esses servos dele para nos abençoar. Foi de Lutero que, aliás, você tem Lutero aí em suas mãos, brincando com vocês. Você tem Lutero aí no seu inário, o hino 155, aparece o nome de Lutero porque foi uma composição do próprio Lutero. E foi Lutero que disse: se temos de perder filhos, bens, prazer, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Com ele reinaremos. Irmãos, a luta dos reformadores para combater as falsas doutrinas, as falsas ou as heresias e reafirmar a verdade do Evangelho, ficaram depois conhecidas na história, resumida pelos 5 solas. Os 5 solas não foi da época de Lutero nem de Calvino, mas foi agora no século XX, tentando resumir todo o ensinamento dos reformadores, e assim então ficou constituído os 5 solas, que não é sola de sapato, viu? É outra coisa, são afirmações com respeito à palavra de Deus, resumindo esses ensinamentos. Portanto, quando se diz sola Escritura, está dizendo somente a Escritura. É a palavra de Deus, somente a Escritura. Solos Cristo, somente por meio dele há salvação. Sola gratia, somente a graça de Deus. Você não precisa pagar pela salvação, você não precisa comprar pela salvação, você não precisa receber a indulgência, o favor da igreja, ou pagar para que você tenha a sua salvação, para a igreja também. Sola fide, somente a fé. E soli deo gloria, glória somente a Deus. São expressões latinas, mas que resumem aqui os pilares teológicos e enfatizam a autoridade exclusiva das Escrituras, da Bíblia, da palavra de Deus. O que isso tem a ver com o nosso texto de João? Tem tudo a ver, porque João já estava nessa luta aqui também. O contexto
do texto de João mostra que ele escreve para os amados. Os amados são os irmãos, como eu estou aqui diante de irmãos na fé, amados em Cristo Jesus, e João escreve para os amados, os irmãos em Cristo, ali na igreja, para exortar justamente com respeito aos falsos mestres, aos falsos profetas, à heresia que estava permeando a igreja naqueles dias ali. E será que essa também é uma preocupação nossa? É uma preocupação da igreja presbiteriana? Deve ser um ponto de atenção importante dos crentes que aqui estão também nesta noite. Será que nós temos que nos preocupar com o falso ensino, com os falsos pastores, com os falsos apóstolos, com o falso evangelho, com a falsa igreja nos dias de hoje? Será que essa também deve ser uma realidade nossa? Mas pastor, será que existe igreja hoje que realmente são falsas igrejas? Será que existe pastor que são falsos pastores? Pergunta aí para você refletir no seu coração. Será que toda pregação é de fato o ensino bíblico e fiel das Escrituras Sagradas? Você precisa estar atento a isso. Não foi preocupação só de John Hus, não foi só de Martinho Lutero, não foi só de João Calvino, não foi só do apóstolo João também, meus irmãos. Essa é uma realidade que nós também não podemos desprezar nos nossos dias, para que não sejamos enganados com o falso ensino, com o falso evangelho. Então eu quero refletir com os irmãos sobre isso, e o tema que eu quero destacar nessa noite é este: guardai-vos do falso evangelho. Ele está aí, nós tropeçamos nele todos os dias, então nós precisamos tomar cuidado para nos guardar do falso evangelho, guardar-nos do falso evangelho. E como nós podemos fazer isso? Como, pastor, eu posso fazer isso? Seguindo aqui alguns princípios que João traz para nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, João diz: não deis créditos a qualquer um. Então, em primeiro lugar, como é que eu posso me guardar do falso evangelho, do falso pastor, do falso cristão? Não dando crédito a qualquer um. O que isso significa? Nós não podemos ser aquele ouvinte passivo. Nós não podemos ouvir os pregadores à nossa volta, e você ouve isso. Se você brincar, você ouve isso todos os dias. Hoje é muito fácil a gente ter acesso ou ser alcançado pela falsa mensagem do Evangelho. Basta você ligar a televisão, basta você ouvir o rádio, basta você acompanhar alguns vídeos na internet, no YouTube. Você vai encontrar, há um apelo, há uma ênfase muito grande, há muitos pregadores, há muito do Evangelho sendo pregado, e nós precisamos, o apóstolo João nos exorta nisso. Não podemos ouvir qualquer um. Ou seja, não podemos dar atenção, entregar a nossa mente, entregar o nosso coração para receber o ensino de qualquer um, sem filtrar, sem ter um espírito crítico, sem avaliar, sem examinar se aquilo que está sendo ensinado é de fato palavra de Deus ou se é palavra de homem. Quando João diz aí no versículo 1, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Aqui é pessoas, né? É ser humano. O que João está dizendo? São pregadores do Evangelho. Dar crédito aqui é você receber como se fosse verdade. É você receber sem avaliar. É você receber passivamente. É acreditar sem filtrar, sem examinar. Nós não podemos depositar a nossa confiança em todos que nós ouvimos na televisão, no rádio, né, nas ruas. Nós não podemos ouvir passivamente ou cegamente a palavra do Senhor, sem confrontar com as Escrituras Sagradas, sem analisar com a própria palavra de Deus que nós temos em nossas mãos. O líder religioso é aquele que inspira um temor, uma reverência. Aliás, até o Código Civil brasileiro reconhece isso, né? Que o pastor, ele inspira esse temor reverencial. E às vezes as pessoas recebem a gente que é pastor, muitas vezes com esse espírito, né, de subserviência.
O cristão precisa ter um espírito crítico, veja, mas não é um espírito crítico maldoso. Eu estou me referindo a vocês, dizendo para vocês que é um espírito crítico no sentido de avaliar, estar atento para não se deixar enganar e saber se aquilo que está ouvindo de fato procede de Deus, da palavra do Senhor ou não. Por que nós devemos ser assim? Porque o próprio Deus nos responsabiliza a isso, irmãos. Nós não podemos receber a palavra de Deus de maneira sem avaliar e irresponsavelmente, acreditando em toda a palavra daquele que diz que é pastor, daquele que diz que é profeta, daquele que diz que é apóstolo, ou seja lá como for que ele se apresente. Aliás, você já deve questionar a partir daí. Qual é o fundamento para alguém se apresentar como um apóstolo hoje? Qual é o fundamento para alguém, fundamento bíblico? Esse exercício corresponde a aceitar o ensinamento de João, quando ele diz aqui, não deis crédito a qualquer um, não acredite em qualquer um. Então o simples fato de você questionar, mas por que apóstolo? Mas por que profeta nos dias de hoje? Porque se eu volto para as Escrituras, eu não encontro esse fundamento. Apóstolos foram aqueles que ouviu Jesus, que viu Jesus, que recebeu dele os ensinamentos. É um dos critérios para ser apóstolo de Cristo. Os profetas, no contexto do Antigo Testamento, já não existe mais hoje. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor com responsabilidade. É isso que significa não dar crédito a qualquer um. Nós não podemos ouvir e receber sem refletir criticamente, com base nos pressupostos e nos fundamentos bíblicos, para que nós tenhamos essa certeza de que aquilo que está sendo ensinado e tenhamos essa segurança é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos a oportunidade de facilmente ter acesso a outras igrejas, a outras denominações, não é? Nós estamos na presbiteriana, podemos ir visitar uma igreja batista, podemos ir visitar igreja A, B, C, mas nós precisamos estar atentos. O que você está recebendo como palavra que se propõe a ser palavra de Deus, é de fato palavra de Deus. Você precisa ser responsável por isso, de fazer esta avaliação para de fato você receber ou você rejeitar. Aceitar o ensino sem refletir dessa maneira crítica é a escolha mais fácil, mas também mais preguiçosa. Porque você refletir exige um esforço, exige um conhecimento mínimo, ainda que seja básico, para você fazer esta análise. O que o pastor está dizendo realmente é o que está na palavra de Deus? Então percebe que ouvir a palavra de Deus responsavelmente, ou seja, não dar crédito a qualquer um, não é o caminho mais fácil e nem também mais preguiçoso ou do preguiçoso. É o caminho do crente que tem compromisso, que é responsável diante de Deus para ouvir e receber a palavra do Senhor, avaliando se é de fato palavra de Deus ou palavra do falso profeta, do falso pastor, do falso mestre. Irmãos, o nosso dever é ouvir com atenção, sim, mas também ouvir com um espírito crítico, conferindo se aquilo que está sendo ensinado é de fato evangelho, palavra de Deus, palavra de Deus. Uma igreja que tem esse filtro, tem essa maturidade, é uma igreja saudável, é uma igreja que dificilmente será envolvida num falso ensino, numa falsa, numa heresia, e que não é difícil de acontecer. Como eu disse para os irmãos, temos muitas heresias nos dias de hoje, temos muitos falsos ensinamentos nos nossos dias, também não só nos dias de João, não só nos dias dos reformadores, mas também nos nossos dias. Por isso é nossa responsabilidade conferir, é nossa responsabilidade analisar, refletir se o que está sendo pregado é de fato a palavra do Senhor. Veja, quando Lutero traz aquelas 95 teses, cada uma delas tem fundamento na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. As suas 95 teses, elas estão ali confrontando, elas estão ali chamando, cada uma delas correspondendo ao ensinamento da Igreja Católica na época. E ele chama a essa reflexão, porque
ele dizia, principalmente com respeito às indulgências. O que era a indulgência? Era o perdão que era concedido pela própria igreja, pela autoridade eclesial. Não era o perdão do próprio Deus, percebe? Era o perdão da igreja. A autoridade eclesial para a absolvição dos pecados praticadas de forma iníqua por parte do clero católico da época. A tese 32 de Lutero, ele vai dizer assim: serão condenados. Veja a clareza de Lutero, da mente cristã de Lutero. O cristão ia para a igreja, dava lá uma oferta, fazia um favor financeiro para a igreja, para alguma reforma, e a autoridade eclesiástica dizia: olha, estão perdoados os teus pecados cometidos até aqui, em resposta à sua oferta. Olha o que Lutero diz na sua sabedoria e no conhecimento da palavra de Deus. Ele diz assim: serão condenados em eternidade, ou seja, pela eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Carta de indulgência. Seus pecados estão perdoados, dizia a igreja, porque você patrocinou a reforma aqui dessa parede da igreja. Lutero diz: irão ser condenados à eternidade, tanto aquele que entrega a carta, como aquele que recebe e coloca a sua fé e acredita nesse tipo de perdão, porque não tem fundamento das Escrituras. A clareza de Lutero precisa ser a nossa clareza hoje também. Veja que Lutero recebia o ensinamento da igreja. A igreja era muito forte na época, a igreja católica, apenas a igreja católica. E para você falar contra a doutrina da igreja católica, você precisava ter muita coragem, muita convicção. E na unção do Espírito Santo, Lutero fez isso. Lutero fez isso, porque ele tinha clareza de mente de que aquilo que ele estava recebendo não tinha fundamento na palavra do Senhor. Isso significa não dar crédito a qualquer um. Você não pode ouvir o Evangelho na televisão de determinadas denominações e você receber isso como palavra de Deus, sem avaliar, sem refletir, sem colocar diante ou à luz da palavra de Deus. Você não pode se deixar enganar como um cristão que você é. E principalmente um cristão bem instruído, um cristão presbiteriano que você é, que conhece bem a palavra do Senhor. Pastor, como eu posso fazer para guardar-me do falso evangelho? Em primeiro lugar, não acredite em qualquer pregador. Não receba qualquer pregação do Evangelho sem avaliação crítica, sem trazer a luz da palavra de Deus. Mas há uma segunda lição, um segundo ensinamento do apóstolo Pedro. Além de ter essa mente crítica, essa avaliação, os crentes de Bereia, eu vou trazer daqui a pouco o versículo dos crentes de Bereia. Ele diz em segundo lugar que nós devemos provar o quê? Os Espíritos. A mesma ideia, provar aqueles que estão falando, provar aqueles que estão ensinando. Veja o versículo 4, o versículo 1 do capítulo 4, na parte final. Ele diz assim: antes provai. Provar aqui, irmãos, significa testar. Significa examinar. Mas provar o quê? Provai os Espíritos. A pessoa que está ensinando é um homem de Deus. Ele fala da parte de Deus. Provai os Espíritos se procedem de Deus. E já nos dias de João ele diz, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Já nos dias de João. E nos nossos dias? A realidade não é diferente, é pior ainda. Mas por que, pastor, eu preciso provar? Por que, apóstolo João, eu preciso provar os Espíritos? Para saber da procedência. Veja que o versículo diz: provai se procedem. Procedem de quem? De Deus. Está falando da parte de Deus? Tem sentido? O que ele está ensinando aqui, e de fato é o que Deus ensina para nós. Eu preciso provar. A ideia de provar aqui é um pouco mais envolvente e mais responsável ainda, mais próxima daquele que fala, porque é diferente de você ouvir, né? Mas agora ele chama não apenas a você ouvir, não passivamente, mas ele diz que você deve provar se procede de Deus.
E aí, irmãos, exige de nós aqui um conhecimento um pouco mais profundo ainda da palavra do Senhor, porque exige um exame mais crítico. Exige um conhecimento mais profundo da palavra do Senhor para que você possa de fato testar, de fato provar se esse ensinamento procede de Deus ou não. Nós temos hoje, já vou adiantar aqui, é muito conhecida a teologia da prosperidade. É como se João estivesse chamando você a provar, examinar, testar se a teologia da prosperidade provém de Deus, se aquele que está trazendo esse ensinamento provém de Deus. É preciso examinar, cavucar, pesquisar, para você ter essa clareza, essa certeza, essa convicção, se isto vem de Deus ou não. Mas João traz mais alguns elementos aqui importantes também para a nossa reflexão nesta noite, com respeito àquele que ensina, aquele que fala. Ele diz no versículo 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. O quê? Como? Ele diz, como é que eu reconheço o Espírito de Deus? E aqui a gente pode dizer, naquele que fala, né? Aí ele vai dizer, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Todo Espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Repara aqui, irmãos, que ele coloca Jesus como centro aqui, percebe? Jesus como centro. E aqui uma dica para nós, que ouvimos a palavra do Senhor em todo o tempo. Se você recebe uma mensagem, recebe um ensinamento bíblico, ouve uma pregação, ouve um ensino na escola dominical, no qual Jesus não é o centro desse ensinamento, dessa pregação, Jesus não é o ator principal, desconfie. Desconfie. Se isso de fato provém do Senhor, provém de Deus. É o que significa quando João diz aqui que nós devemos observar se todo o Espírito, se ele confessa que Jesus veio em carne. A ideia de confessar que Jesus veio em carne aqui, irmãos, é a ideia de reconhecer o Cristo encarnado como sendo Deus encarnado. É você receber Jesus como o teu Deus, o teu Senhor. E esse Jesus como Deus, como Senhor, ele precisa ser o centro da pregação. Ele precisa ser o centro do ensino. Ele precisa ser o centro da igreja dele. A igreja que não tem Cristo como centro, a centralidade de Cristo na igreja, no ensino, no evangelho, e aliás, mais do que isso, a centralidade de Cristo em nossa própria vida. Devemos nos questionar. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Confessar a Cristo, confessar que Ele veio em carne, é reconhecer Ele como Deus encarnado e é reconhecer Ele como Deus das nossas vidas, não apenas o Deus da nossa igreja, não apenas o Deus do pastor que prega, mas o Deus da minha vida, porque Ele é o centro da minha vida, Ele é a razão da minha vida. Então quando João diz aqui, todo o Espírito que confessa que Jesus, veja, o ensino produzido na igreja, entregue na igreja, chama o crente para Cristo, aponta para Cristo, aponta para a sua glória, não para o homem, não para a denominação, não para alguém em particular, mas aponta e deve tão somente apontar para Cristo, ou seja, confessa a Cristo como Senhor. Ele diz aqui no versículo 3, todo o Espírito que não confessa a Jesus, e aí aqui ele nem fala mais que veio em carne. Veja, quando ele diz aqui, eu entendo que não confessa a Cristo, ele está já aqui resumindo essa ideia de que Jesus é Deus. Então, todo aquele que não confessa, o Espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. E aí ele vai dizer que esse é o anticristo, aquele que rejeita a Cristo, aquele que nega a Cristo, é o Espírito, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo, já está no mundo. Irmãos, provar por meio do que é dito, mas também por meio do testemunho de quem prega, de quem ensina, de quem é autoridade na igreja ou daquele que você entende que está pregando a palavra do Senhor. O erro não é só não reconhecer a encarnação. O erro é não ter a Cristo como centro. Percebe aqui o ponto?
Nós precisamos reconhecer que Cristo é o Deus encarnado. Mas se eu reconheço que Cristo é o Deus encarnado e Ele permanece fora do centro da minha vida, fora do centro da igreja, fora do centro do ensino da palavra e da pregação da palavra, esse é o erro maior. Cristo precisa ser a centralidade da nossa vida, no culto, no ensino e na vida de cada um cristão individualmente. Ele precisa ser a pedra angular. Os crentes de Bereia, já ouviu falar? Lá em Atos 17. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que, diz o apóstolo Paulo, mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. É provar, não é? É além de você ouvir, e ali enquanto você ouve, você está analisando. Aqui é um exame mais profundo a respeito do ensino que está sendo ministrado. Veja, irmãos, que com isso aqui, então, a palavra de Deus, ela traz para nós uma responsabilidade pelo modo como nós aprendemos a Deus, pelo modo como nós aprendemos sobre Deus, aprendemos através da sua palavra. Ela nos responsabiliza nos versos 4 a 6 aqui. E veja, apesar de nesse mundo aqui haver falsos profetas, Deus também enviou os seus profetas, os verdadeiros profetas. Deus se preocupa com isso. Então veja, existem sim os falsos profetas, estão diante de nós, mas existem os profetas verdadeiros de Deus, ou seja, os pastores do Senhor, aqueles que Deus prometeu para pastorear o seu povo. E é muito bonito a gente observar isso na palavra do Senhor, Deus preocupado e comprometido com isso, né? Quando você vê lá o texto de Jeremias, naquele contexto que nós estudamos aqui pela manhã, dos israelitas lá em Jerusalém, com o coração endurecido no pecado, falsos profetas confirmando a vida no pecado, Deus traz uma promessa lá no capítulo 23, Deus diz assim, para o povo e para o profeta Jeremias: levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e elas jamais, aqui elas são as ovelhas, é o povo de Deus. Veja que Deus está prometendo, comprometido. Deus sabe que existem os falsos profetas, mas Deus está dizendo: eu enviarei os meus pastores para pastorear o meu povo. Veja que Lutero faz essa crítica: falso ensinamento, falsa doutrina. Ele criticava aquilo que ele encarava como uma espécie de negociação da salvação. Está negociando a salvação, na época de Lutero, vendendo a salvação à igreja. E hoje? A salvação está sendo vendida também? O evangelho que está sendo entregue é um evangelho verdadeiro? Os pastores são todos pastores verdadeiros? Irmãos, nós precisamos ter essa avaliação, esse entendimento, e precisamos colocar em prática o ensinamento do apóstolo Pedro. Além de não dar ouvidos a qualquer um, nós devemos provar os espíritos, testar, né, aquele que fala e aquilo que está sendo falado. É interessante porque eu estava dando aula na escola dominical, lá na segunda igreja. Minha primeira é aqui, tá? Lá é a segunda igreja. Depois você edita aí, viu, Caio? Não, os irmãos não ficam bravos comigo lá, né? Alguém me fez uma pergunta enquanto eu estava dando aula. Alguém parou e me fez uma pergunta, né? Eu me senti provado. Será que eu vou conseguir responder a pergunta? Provai os espíritos. Provai os espíritos. Em terceiro lugar, irmãos, por que ou como eu devo estar atento aqui para guardar-me do falso evangelho? Por que eu devo fazer isso? Em último lugar, o apóstolo Pedro vai trazer para nós essa realidade. A realidade não apenas dos dias dele, mas também dos nossos dias. Ele diz, porque o espírito do anticristo já está presente. Você consegue perceber isso? Você consegue entender que neste mundo existe o espírito do anticristo presente? O que é o anticristo, irmãos? O anticristo, de maneira geral, é todo aquele que se posiciona contra Cristo, contra a sua igreja, contra o seu evangelho, contra a sua palavra. João, eu falei Pedro, né, mas é João. João, o apóstolo, ele está dizendo assim: tenham essa consciência. Há
os que estão servindo ao anticristo, ao próprio Satanás. Quem se levanta contra Cristo, o maioral, é o diabo, é Satanás. E muitos estão vestidos na roupa evangélica ou cristã, né? no uniforme cristão, para se apresentar, mas são verdadeiros lobos no meio do povo de Deus. Estes que João está dizendo, o espírito do anticristo já está no mundo. Veja que ele diz no versículo 1, na parte B, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, né? Ele diz no versículo 3, que são os que não confessam a Jesus como o Senhor, portanto, são aqueles que negam a Cristo, são os anticristos, é o anticristo. O espírito do anticristo, né, a respeito do qual ele diz, tendes ouvido o que vem e presentemente já está no mundo, já está no mundo. Nos dias de João havia uma falsa doutrina chamada docetismo. O que era o docetismo? Era aqueles que duvidavam da encarnação de Cristo. Eles diziam que o corpo de Cristo não era real, era como que um fantasma, era como uma aparência, ele não era de carne e osso. Veja, isso é um ensinamento terrível, é um ensinamento que vem contra a doutrina da encarnação, gente. Cristo está assentado à destra de Deus, ele tem a natureza humana e a natureza divina. Se você recebe esse ensinamento cegamente, sem provar esse ensinamento e testar esse ensinamento, você estará se entregando ao anticristo, estará se aliando ao anticristo, dando as mãos a ele, e indo contra o evangelho, contra a palavra de Deus e contra o próprio Cristo. Porque se eu nego a doutrina da encarnação, não existe o Redentor, o Mediador, o Salvador, que é o próprio Cristo. E por que estes ensinavam esse tipo de doutrina? Que aparência, Cristo era uma aparência, não era real, era uma espécie de fantasma ali. Porque eles entendiam que a matéria era inferior e aquele que é divino e perfeito. Percebe que tem até uma lógica, né? Mas aí você tem que trazer essa lógica para o que diz as Escrituras Sagradas. E eles entendiam que por a matéria ser ruim, jamais o Deus, o divino, o perfeito, iria se encarnar naquilo que é ruim, naquilo que é mal. Mas o que diz a palavra? O que disse o anjo a Maria? Como seria a sua concepção? O que diz todos esses ensinamentos aqui do próprio apóstolo João? Cuidado, o anticristo já está presente, já está no mundo aqui. Irmãos, o anticristo traz o falso ensino. Esse falso ensino ameaça a pureza doutrinária das Escrituras Sagradas e está enganando a muitos nesta vida aqui. Essa heresia nos dias de João era perigosa, mas a heresia nos dias de Lutero, John Hus, John Calvino, igualmente perigosas. As heresias nos dias de hoje também são igualmente perigosas também. Aquele que é o anticristo, ele nega abertamente a Cristo como Filho de Deus, como encarnado. O apóstolo aqui diz, irmãos, que o espírito do anticristo se manifesta através dos falsos profetas, e eu digo, através dos falsos pastores, e através até dos falsos crentes e das falsas igrejas dos nossos dias também. João, se ele vivesse em nossos dias, irmãos, como ele reagiria? Será que ele acrescentaria aqui ao seu ensino? Ele se diria que o anticristo se manifesta através justamente não só dos falsos profetas, mas eu tenho certeza que ele diria, porque é a realidade, que o anticristo se manifesta nos dias de hoje através dos falsos apóstolos e das falsas doutrinas que nós temos hoje. Pastor, mas como assim? Que falsas doutrinas nós temos hoje? Nós aprendemos aqui nesta noite, como cristão, você é responsável para não dar ouvido, atenção a qualquer um. Significa ouvir com reflexão, que você precisa testar, trazer o que está sendo ensinado e provar aqui com a palavra de Deus, que você tem em suas mãos, você tem o Espírito Santo que te ilumina e te faz entender essa palavra. Como você reage diante do ensino da teologia da prosperidade, que tira Cristo e coloca as riquezas como sendo o centro? Teologia da prosperidade, os bens, o poder, a riqueza, o bem material, é o centro. Cadê Cristo? Cadê Cristo? Como é que você reage com a teologia da confissão positiva? Tudo é determinar. Eu determino em nome de Jesus, determino o quê? Determino
o perdão dos pecados, determina o arrependimento, determina a consagração, determina a santificação? Não. Determina a vitória, determina a cura, determina a restauração do casamento, determina o conforto material. Cadê Cristo? Cadê a consagração em Cristo Jesus? A doutrina dos marianos. O que é, pastor, a doutrina dos marianos? Maria é o centro. A Virgem Maria, que já morreu há tanto tempo, está na glória com o Senhor. Mas muitos estão seguindo a doutrina mariana, onde ela substitui o próprio Cristo, assume o papel de intercessora para muitos, para muitos. O que você faz com a doutrina inclusiva ou a teologia gay? Nós não podemos, irmãos, receber isso acriticamente, sem reflexão. Nós não podemos não testar, não trazer para a palavra do Senhor. Nós não podemos fechar os olhos à realidade de que o anticristo está presente neste mundo aqui. Todo o ensino do anticristo, ele é contra Cristo. Então fique atento, analise, reflita, leia, conheça cada vez mais a palavra do Senhor, para que você esteja cada vez mais preparado e amadurecido, para você não só se deixar enganar, mas para você também combater e desviar, quem sabe, a muitos que estão sendo enganados por essas falsas doutrinas, por causa do falso pregador, do falso pastor e do anticristo que já está presente. Eu iniciei o sermão dizendo, esse mês nós comemoramos a reforma do século XVI, mas cadê John Hus? Não está mais entre nós. Cadê Lutero? Não está mais entre nós. Cadê Calvino? Não está mais entre nós. Quem são esses hoje? Nós somos os guardiões da palavra, do Santo Evangelho. Então, eu e você devemos viver com fidelidade, devemos conhecer profundamente, devemos pregar com fidelidade o Evangelho que exalta Cristo e que glorifica o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.